Bom dia, terceiro ano de Geografia. Vamos para a semana 4. Vamos falar sobre a industrialização brasileira, as fases da industrialização brasileira. Então nós temos aqui uma linha do tempo e 4 fases, tá, da industrialização, desde o início até os dias de hoje. Obviamente que o início é quando? 1822, quando começa a existir o Brasil, né? Então a primeira fase vai de 1822, lá do Dom Pedro I até 1930, com a posse do Getúlio Vargas. É um longo período, né? Mais de 100 anos. Você tem poucas indústrias, a economia era baseada no café, então não havia necessidade de industrialização. E o primeiro grande empresário do Brasil no século XIX foi o Barão de Mauá. Então a sociedade era agrária, as pessoas viviam mais no campo do que na sociedade, porque a riqueza era gerada a partir do café. Segunda fase aqui vai de 1930 a 1956. Com a crise de 29, com a crise econômica de 1929, a economia mundial mudou e o café parou de ser lucrativo. Então, o então presidente Getúlio Vargas teve que industrializar o Brasil, né? Então criou as principais empresas, indústrias de base do Brasil, né? A CSN, a Petrobras e a Vale do Rio Doce, tá? Na terceira fase da industrialização do Brasil, vai de 1956 a 1990. Alguns presidentes ajudaram a modernizar o Brasil. O principal, o JK, que fez um plano de metas econômicos e levou o desenvolvimento industrial para várias regiões do Brasil. Durante a ditadura militar, nós tivemos um período de 6 anos aí, no Médici, governo Médici, que teve um milagre econômico, um investimento em grandes obras de infraestrutura. Só que esses investimentos eles foram feitos com dinheiro externo, emprestado a partir de juros. Então os próximos governos ficaram com uma dívida imensa, porém houve um desenvolvimento industrial nesse período baseado no milagre econômico da ditadura militar, o ministro da Fazenda, Delfim Neto, né? E a quarta fase, nós temos aí a abertura comercial para as empresas internacionais. Até 1990, para você ter um telefone, era a maior burocracia, a indústria brasileira era sucateada, você tinha monopólio, ou seja, apenas as indústrias nacionais vendiam as coisas para cá. Então, os computadores, os carros, eram todos de grande parte de indústrias nacionais. E a partir da Terceira República Brasileira, houve uma abertura comercial para as empresas internacionais. E aí você tem a modernização da telefonia, a modernização dos carros e em outros setores industriais. Porque as empresas internacionais começam a dominar o mercado brasileiro. Quem fez isso? O Collor e o Fernando Henrique Cardoso abriu o Brasil para o capital estrangeiro, privatizando empresas, ou seja, várias empresas que eram públicas se tornam privadas, tá? E investindo em inovação. As empresas brasileiras, para não falir, ou falia ou investir em tecnologia para ficar equiparada às empresas internacionais. Um grande exemplo é a empresa brasileira que existia, empresa de automóveis, né, que faliu quando começou a concorrer com Volkswagen, Toyota, Ford, né, que produziu alguns tipos de carro. Hoje em dia nós temos aí uma guerra fiscal entre os estados buscando sediar essas indústrias. Por quê? Quando você traz uma indústria para a sua região, você gera emprego. Se você gera emprego, você gera dinheiro circulando ali na cidade, na região. Então nós temos uma guerra fiscal e vários locais buscam trazer investimentos para a sua região. A Bahia vai oferecer menos impostos para a fábrica da Ford. Aí o estado de São Paulo oferece menos impostos e o terreno. Então você tem uma guerra entre as regiões buscando sediar essas empresas, tá bom? Capítulo 6.